A gente tem que fazer uma comparação, né? Todos os técnicos que passaram para a seleção brasileira, a experiência que eles tiveram, o que eles ganharam dentro da seleção brasileira. Eu, como a minha primeira oportunidade como treinador, ganhar a Copa América, a Copa das Confederações, classificar com 3 rodadas antecipadas, ganhar da Argentina depois de 30 anos na eliminatória, do Uruguai, ganhar 3, 4 vezes da Argentina de 3-0, medalha de bronze nas Olimpíadas, que talvez seja o melhor trabalho meu na seleção, que não é reconhecido. Mas vai dizer, mas medalha de bronze, como é que tem que ser reconhecido? Não, é porque a gente fez um time em 15 dias. E dos 15 dias, na véspera dos jogos, tiraram os jogadores acima de 23 anos da seleção brasileira. Na véspera dos jogos, os caras batiam 4 horas da manhã no nosso quarto e falavam: se jogar com a camisa de tal marca, vocês vão ser eliminados. E nós tínhamos que tomar decisão. Não tinha ninguém lá. Então pode ver quantas dificuldades a gente passou para conseguir chegar até essa medalha. E quantos treinadores passaram com experiência, com tanto nome, com tanta publicidade na seleção, se ganharam isso. Mas aí também você, talvez, ter sido colocado 2 vezes sem essa experiência toda e na primeira parte você conseguiu tudo que você conseguiu de títulos e tal, mas aí quando você volta para a seleção, você também meio volta, não sei se de uma forma meio, não sei se assodada, desesperada ou como se fosse a solução pós 7-1, né, no momento daquele momento de CBF. Isso também talvez tenha te prejudicado? O timing de voltar para a seleção, o timing de ser escolhido para a seleção? Seleção é resultado. Esquece, os caras podem falar, os apaixonados. Eu fui sair da seleção porque perdemos pro Peru, um gol roubado de mão. Ficou 10 minutos parado o jogo, sem VAR, sem nada, não tinha VAR. Porque ficou 10 minutos parado, então isso é uma decisão do árbitro, gol de mão. Então é muito relativo. Acrescentando a minha passagem de seleção, eu tinha todo mundo contra e tive esse resultado. Teve treinador que tinha tudo a favor e não ganhou o que eu ganhei. Todo mundo contra o que você disse? A imprensa não queria, era toda uma série de muitos fazendo campanha para entrar na seleção brasileira, né, no meu lugar, é minha hora, é minha oportunidade, é minha chance, estudei. Muitos é o Tite. Eu fiz, eu aconteci, botou a mãe, botou o pai, botou o tio, botou todo mundo. E todo mundo a favor, teve o dobro numa sequência. A sequência minha em 2010 era para ter sequência. Por quê? Perdemos, como acontece no futebol, um detalhe, mas o time jogava. A forma como o time jogou a Copa das Confederações, estava jogando a Copa do Mundo, tinha repertório, E aí a mesma coisa aconteceu com o Parreira, 94. É um time retranqueiro, né? Pega quantos gols nós fazíamos e quando nós tomamos. Aí é número. As pessoas gostam tanto de número, mas eles não estudam quando vão criticar. Só vê quantos gols a seleção fazia. A Copa das Confederações tinha um artilheiro. Então voltamos. Por mais resultado. Ganhou, tu fica, tu passa por bom. Perdeu, tu tá ruim. Então, mas só voltando, você fala coisas muito interessantes em relação a isso aí, porque da sua continuidade primeiro de 2010, você acha então que você poderia ou talvez mereceria ter ganhado um ciclo a mais à frente da seleção? Pelos resultados que tinha feito, não é que o Brasil jogou mal a Copa do Mundo, o Brasil jogou bem, tá? Só que a cobrança pelo resultado é absurdo. Você vê a forma como o Brasil ganhou a Copa das Confederações, como jogava a Copa do Mundo, a eliminatória como fez em 2010, não é por 45 minutos que tu vai esquecer 8 anos. E por que então que você acha que não te deram esse segundo ciclo? Porque o futebol é resultado. Porque o resultado, que é mais fácil no futebol cortar uma cabeça, resolve os problemas, o que todo mundo queria. O que todo mundo queria ver? Queria ver sangue, queria ver cortar a cabeça, tinha que ter um responsável. Tira o responsável, continuamos. Mudou o quê? Mas aí, quando vem para a Copa de 18 para 22, o Tite consegue essa chance. Por que você acha que ele conseguiu e você não conseguiu, por exemplo? Isso tinha que perguntar para os teus amigos da imprensa. Você acha que é só coisa da imprensa, CBF, a mentalidade de futebol? Não, acho que foi a imprensa. Ele tinha total apoio, 100% da imprensa. 100% da imprensa. 100% com ele. E aí vem aquela questão, né, que a gente está conversando aqui antes. Estudar. Tu não estuda só na faculdade. Tu não estuda só na escola. Nós estamos conversando aqui, estamos estudando. Estamos trocando ideia, estamos tendo ideias novas, estamos acrescentando alguma coisa, tá vendo o jogo, tá vendo isso. Então, as pessoas, hoje em dia no futebol brasileiro, são dois fatores para te ser treinador no Brasil hoje, tá? 2 fatores que são importantes no Brasil hoje. Primeiro fator, eu estudei. Tu é treinador. Segundo, se tiver um passaporte europeu, tu é treinador. E vamos acrescentar a terceira. Eu fui lá fora fazer um curso.
Nós temos tetracampeão. Porra, nós temos Filipão, Muricy, Zagallo. Porra, olha quantos caras nós temos no Brasil. E aí, por que tudo lá? Lógico, tem que ser bem. Os caras são bons também, os caras tem gente boa. Mas não é todo mundo. Por que a gente não faz um paragone de quantos treinadores vieram pro Brasil estrangeiro e quantos deram certo? Então, mas aí você seria contra, então, que a gente vai olhar para o topo, vai olhar para os últimos anos, Abel Ferreira, Jorge Jesus, são os que deram certo, vamos dizer assim, agora Arthur Jorge no Botafogo. Não, Renato ganhou no Flamengo, Rogério Ceni ganhou no Flamengo, o Cuca ganhou no Atlético Mineiro. Não, tem vários treinadores que ganharam brasileiro também. E aí, o material humano, o que tu tem, qual é a qualidade que tem de jogadores, né? Mas por que você acha que esses caras estrangeiros estão ganhando moral também, em relação ao que a gente produz de treinador? Porque é uma bengala do futebol brasileiro. Tu quer resolver teus problemas, tu traz um treinador estrangeiro, tu resolveu. Veja bem, eu não sou contra treinador estrangeiro, porque eu fui jogador estrangeiro. Jogador e treinador estrangeiro tem que fazer a diferença e tem que deixar um legado pro futebol brasileiro. Uhum. Quando eles saírem daqui, a gente tem que ter aprendido alguma coisa com eles. Por exemplo, eu não posso trazer um jogador estrangeiro e deixar na reserva. Por casualidade, ele até pode ficar na reserva. Mas se ele vem para ficar na reserva, pô, eu investi 10 anos num jogador da base e eu não vou dar oportunidade agora que eu deixo o jogador jogar da base e jogar, vou trazer um cara de fora para reserva. Uhum. Então isso é uma bengala do futebol brasileiro. Se tu disser o cara para jogar, que vai fazer diferença, que vai ser o melhor do time, pô, perfeito, porque os jovens vão estar vendo esse jogador, como o D'Alessandro no Inter. Pô, os jovens se inspiram, competitividade, profissionalismo, como jogar. Vamos fazer o Lugano no São Paulo, os zagueiros se inspiravam, força física, posicionamento. Agora traz um jogador que vai acrescentar o quê? E a sua crítica então é essa contratação, vamos dizer assim, meio que a esmo de alguns treinadores, treinador demais, vamos dizer assim. Estrangeiro. Só ver os resultados. Se trouxer e der resultado, perfeito. Trouxer novidade, trouxer conhecimento, trouxer bem. Agora, eu fico incomodado assim que o treinador brasileiro, se ele é vice-campeão, pô, leva pau de tudo. O estrangeiro é vice-campeão, pô, que baita campeonato o cara fez. Aí o cara luta pra não cair, se salva, bah, que baita trabalho. O brasileiro lutou pra não cair, se salva, é ruim. Bah, tu viu, ele tinha que ser campeão. Ele, pô, não, Entendi. E pra seleção brasileira, como é que você enxergou o fato de Tite engrenar nessa primeiro ciclo dele, tão bem pegando aquelas dificuldades de trabalho que estavam ainda na sua época de 2017? Eu acho que é mérito dele. Não tem... foi minha conta. Eu não sou saudosista. Saiu, acabou. Já zerou a conta. É outro, né? E bola pra frente. Assim como o resultado negativo também é a responsabilidade dele, né? Uhum. Porque todo mundo é bom e todo mundo é ruim. O que o futebol brasileiro tem que mudar, treinador, jogador, que a gente não sabe elogiar os caras, a gente só sabe criticar. Tá? Cada um tem a sua oportunidade. E quando tem a sua oportunidade, vai lá e demonstra que tu é. Só que eu não posso expor quem tá lá no momento. Se eu não fui escolhido, é como jogador, não foi convocado, pô, vai lá e joga melhor, te prepara para quando o dia chegar, tu vai lá e mostra que tu era bom, que tu era diferente, que tu era o melhor. Aí quando chega a oportunidade, pô, mas tu não falou que estava preparado, que tu era o suprassumo, que tu estudou, que tu fez. É a mesma coisa com o jogador. Então, só tem uma verdade, o campo e o resultado que vai definir tudo. Você acha que, de certa forma, não diretamente ou indiretamente, até que ponto o fato dele ter dito que se preparou para isso talvez tenha te atrapalhado, tenha puxado seu tapete nisso tudo? Como é que você vê esse... É uma série de fatores, né? Lógico, fomentou a imprensa. Não é eu que estou falando, né? Uhum. Ele convidou a imprensa na casa dele, botou os livros, que tinha visto os jogos, que tinha anotado, que tinha feito, que tinha... Só que é o seguinte, eu anoto aqui, tá? Vou ganhar. Quando chego lá dentro, eu dependo do jogador, dependo do tempo, dependo do adversário, dependo do momento. Depende de uma série de fatores. Se os caras vão entender o que eu tô falando, se não vão entender, naquele dia o jogador não estava bem, teve uma lesão. Então é uma série de fatores. É isso que eu falo, todo mundo é bom, cara. Porque eu não concordo no futebol brasileiro do que o cara chegar... É um cargo, seleção brasileira, um cargo político como o cargo da presidente. Não é? Eu preparei 10 anos na escola. Tu foi escolhido, tu vai lá e faz teu trabalho. Como é que foi lidar com o Neymar nas duas fases? Assim? Na primeira você o via como jovem ainda no Santos e optou não levá-lo na Copa. Na segunda ele já era o cara do time. Como é que funcionou isso? Tranquilo, o grande jogador é tranquilo, ele quer jogar.
O grande jogador quer jogar, quer ser destaque, quer performance, quer mostrar a jogada dele. Mas como qualquer pessoa tem o seu momento negativo, tem que conversar, mas eu fui sempre muito tranquilo, eu sempre falava pro jogador diretamente, eles sabiam as coisas por mim, não iam saber pelos outros. Eu falava o porquê, o motivo, poderia concordar ou não, mas eu sempre fui, como jogador e como treinador, eu tenho que pensar na equipe. Esse negócio que os caras adoram falar lá, que um ganha sozinho, quantos anos levou o Messi para ganhar com a Argentina? Quantos anos, entendeu? Então o coletivo, lógico que a individualidade é fundamental, mas se tiver o coletivo, a individualidade vai sobressair. O Neymar, nessa segunda passagem sua, ele estava um pouco mais, não sei se esquentado, ou temperamento mais aflorado. Você percebia isso também? Ele estava tomando cartão amarelo direto, foi suspenso na Copa América. Como é que você estava identificando essa questão psicológica dele ou comportamental? Que o cara apanha muito, né? Nem todo mundo fala, não tem que reagir. Eu sei, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Mas ninguém fala que foi no meu período que ele fez mais gols. Isso ninguém comenta. Então comenta sempre as coisas mais negativas. E o Neymar é um negócio assim, um personagem. Tudo que ele fizer vai ser comentado mais do que os demais. Ele tem que se... Foi ele que criou esse problema dele jogando futebol. Entendeu? Ele foi destaque, então vai ter uma cobrança. Mas aí, quando você fala que ele apanhava muito dentro de campo ou do nosso chicote de fora a crítica dele? Não, ele apanhava dentro apanhava muito. Dificilmente os caras iam só na bola com ele, né? Sempre alguém ia no corpo dele, né? E tu releva até o momento, chega um momento que tu não consegue. Se você fosse para convocar a seleção de 2010 agora de novo, você chamaria ele, o Ganso? Não, porque na época não era o Neymar, era o Ganso. O Neymar, é isso que as pessoas... o brasileiro gosta muito das coisas prontas e não lê, né? Em 2010, em dezembro, o Neymar não era titular do Santos. Em janeiro, era pré-temporada. Aí começou em fevereiro. E nós tivemos um amistoso em fevereiro. E a história da seleção brasileira, todos aqueles jogadores que foram convocados sem ter uma experiência dentro da seleção brasileira, não conseguiram sobressair. Não conseguiram jogar na titular, ser titular. E, mais voltando sobre o aspecto técnico, tático de 2010, não ia fazer diferença. Porque em 2010, o que nos atrapalhou é que eu perdi 2 jogadores da mesma posição. Que era o Elano, que machucou, e o Ramírez, que tomou o cartão. Não foi pelas outras posições onde jogava o Neymar, o Ganso, que ia modificar o... Pessoal Daniel, né? Tive que usar o Daniel, que modificava, que já tinha jogado naquela posição, né? Então, não é porque... Aí quando se... Porque as pessoas tinham que falar que o Brasil estava ganhando com a Costa do Marfim, que faltava Ganso e Neymar. Não falaram, né? Aí quando perde, aí fala. Tem que falar nas duas. Você acha que a CBF cumpre o papel dela no futebol hoje em dia? Se a seleção ganhar e ter resultado, não. Não tá correspondendo à expectativa. Por quê? Assim, como que pode mudar para que isso aconteça? Primeiro, tem que deixar de ter tantas polêmicas dentro da CBF, tantas mudanças. A seleção já é um trabalho difícil, porque se reúne de vez em quando, toda hora mudança, toda hora polêmica, as coisas têm que ser mais claras, mais transparentes, né? Todo ano é a mesma polêmica, todo ano é a mesma situação. Eu acho, né, que o futebol europeu tem muitos jogadores trabalhando no futebol. O único Brasil que só tem um jogador trabalhando. E a experiência que todos esses jogadores passaram durante as Copas, que passaram na seleção, que tiveram, né? Como é que vamos sentar na mesa? Tem o lado administrativo, tem o lado do futebol. Do lado administrativo, a gente vai ter que se preparar, vai ter que ter como muitos jogadores estão preparados, o lado administrativo, mas tem o lado do dia a dia, tem o lado do contato, tem o lado do jogador, essa ligação política e campo, tem que ter um cara que viveu isso. Esse que você fala aqui é um bom? O Rô é um deles, é bom, viveu muito. Banco também na base lá? Banco na base, mas tem que ter mais, tem que ter nas federações, tem que ter nos clubes, tem que aproveitar essa experiência.